Instituto Professor Calazans. Acidente aéreo voo Voipés 2283. Um ano do acidente Voipés. Só lembrando que o acidente da Voipés foi aquele acidente ocorrido com ATR, onde a aeronave cai no que nós conhecemos de parafuso chato. Inclusive foi até um caso clássico, né, raramente visto na aviação comercial, onde a aeronave ela perde a sustentação e roda sobre o seu próprio eixo, né, uma espiral, e vem até o solo. E nós tivemos agora, dia 4 de agosto de 2025, uma nota, né, uma mensagem, uma nota da imprensa do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, e, claro que as investigações não foram encerradas, contudo, essa nota traz alguns pontos que nós vamos discutir aqui que são muito importantes, tá? Para que a gente possa entender não o que aconteceu em termos conclusivos, mas qual é a linha de investigação que pode sinalizar o que vai acontecer. E nós vamos fazer uma abordagem aqui não técnica, não vamos avaliar a investigação do CENIPA tecnicamente falando, mas vamos fazer uma abordagem dentro de uma concepção jurídica, o que nós conhecemos como CSI da aviação. E aí, pessoal, eu quero fazer alguns comentários sobre as entrevistas que nós temos visto. Um ano, nós tivemos aí algumas matérias, alguns documentários pela imprensa, e nós vimos ali alguns profissionais dando entrevistas que eu entendo mais do que entrevista, são verdadeiras denúncias. E a comunidade jurídica, claro que vão se valer dessas entrevistas. E eu não sou contra a entrevista, muito pelo contrário, mas a questão é a seguinte: esses profissionais que estão dando entrevistas estão certos do que eles estão falando? Eles têm noção da repercussão jurídica que eles estão provocando? E aí eu faço a seguinte colocação, ou até mesmo pergunta: isto é entrevista ou é denúncia? E aí, o ponto alto do nosso bate-papo de hoje aqui está nesta questão: se esse acidente era ou foi previsível ou evitável. Vamos falar sobre a previsibilidade e inevitabilidade, que é uma concepção jurídica muito, muito importante, que, respondendo essa pergunta, nós temos desfechos jurídicos que apontam para responsabilidades intrigantes daqueles profissionais, eu não vou falar quais, né? Profissionais envolvidos. E quando eu falo profissionais envolvidos, eu não estou culpabilizando nenhum profissional, não estou responsabilizando nem colocando culpa. Mas quem são os profissionais envolvidos? DOV, despachante de operação de voo, um profissional mecânico, por exemplo, ou um profissional responsável pela segurança ou pela operação, pilotos. Quem são os profissionais e, dentro de uma abordagem jurídica, quais seriam as suas responsabilidades? Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então, o CENIPA, dia 4 de agosto de 2025, ele envia, né, uma nota à imprensa. A imprensa, de uma forma geral, quis fazer um documentário, uma matéria, e quis saber qual era a posição do CENIPA. O CENIPA, nessa mensagem, deixou bem claro: olha, estamos realizando a investigação, não há ainda prazo para finalizar, mas colocou ali alguns pontos e que nós vamos discutir aqui, que eu acho muito, muito importante. Só fazendo um retrospecto, o avião decola às 11h58, horário de Brasília, de Cascavel para Guarulhos,
no dia 9 de agosto de 2024, e o acidente se dá às 13h21, praticamente 1h20 após a decolagem, com 58 passageiros e 4 tripulantes, infelizmente, vindo a óbito todos os ocupantes. E aí, olha só que coisa interessante, né? Nós, quando o acidente ocorreu, nós sinalizamos, né, não a causa do acidente, mas um fato muito importante a ser investigado, que seria a formação de gelo. E olha o que o CENIPA diz nessa nota. A aeronave, né, ingressou em uma região com condições meteorológicas propícias à formação de gelo. Então, vamos lá? A aeronave, o piloto, a tripulação, quando decolou, os pilotos sabiam, por intermédio de um boletim meteorológico, que a aeronave iria ingressar numa região de formação de gelo. Tá bom? Gelo, não. Mais do que isso. Gelo severo. E aí, nós começamos a fazer algumas perguntas. Formação de gelo severo. O que se refere a essa severidade? Existe formação de gelo leve, moderado e severo. A formação de gelo severo, pergunta que nós fazemos, e dentro de uma investigação jurídica, responsabilidade penal e até mesmo civil. Essa severidade que foi apontada pelo boletim meteorológico era um impeditivo para que a aeronave realizasse o voo naquelas condições? Essa é uma pergunta muito bem realizada. Lembrando que eu estou fazendo uma análise dentro do escopo do CSI da aviação. Não é de uma abordagem técnica. O CENIPA não vai explorar essas perguntas que eu estou fazendo aqui. Mas para estabelecer o nexo causal, relação de causa e efeito, este boletim, essas condições que apontavam a formação de gelo severo, eram condições impeditivas para realizar o voo? E o piloto, a tripulação ou demais profissionais envolvidos poderiam ter evitado que esse voo fosse realizado nessas condições? Essa é uma boa pergunta dentro do escopo de uma investigação judicial. E aí vamos analisar a severidade. E muitos perguntaram, até mesmo tive a oportunidade de trabalhar com a imprensa esses dias, e muitas pessoas fizeram perguntas, jornalistas, a respeito dessa severidade e seu impacto na aeronave e também no voo. Então, só lembrando que a aeronave ela é um aerofólio, tanto o corpo da aeronave, né, a própria fuselagem, como as asas da aeronave. Então, tem um formato do aerofólio. O formato de um aerofólio permite que o vento escoe pela asa de uma forma uniforme. Então, esse escoamento, essa fluidez do ar, né, vai permitir que, não vou entrar aqui em detalhes de aerodinâmica, mas vai permitir que uma força resultante para cima, dando aí a sustentação e permitindo que a aeronave voe. Então, para que haja sustentação, para que a aeronave voe, é necessário que haja um escoamento regular do vento sobre toda a aeronave e também sobre a asa. Tá? Então, esse o escoamento vai provocar aí, vai ter como resultante uma força que nós chamamos de lift, em inglês, sustentação. Tá? Lift é a resultante que é responsável por manter a aeronave em voo. Os técnicos em aviação e aerodinâmica, claro que eu não estou entrando em detalhes mais técnicos para que a gente possa comunicar aí a comunidade leiga de uma forma geral. Tá? E formação de gelo, quando há formação de gelo, principalmente o gelo severo, esta parte anterior aqui, né, que nós chamamos de bordo de ataque, ela vai ficar totalmente tomada de gelo e vai ficar irregular. Então, aquele formato de um aerofólio acaba perdendo o formato de aerofólio e essa irregularidade impede que o ar escoe regularmente
na asa e provoca alterações das forças ali na asa. Tá bom? E essa formação de gelo, deformando a asa, impede o escoamento livre regular do vento, do ar, e aí as forças que atuam sobre a asa, principalmente lift, a sustentação, compromete vários parâmetros da aeronave. Uma delas é a velocidade e sustentação. Então, é por isso que a aeronave deve evitar voar numa região de formação de gelo ou se voar, tem que ter condições, instrumentos, mecanismos, dispositivos para detectar, evitar ou, se formar gelo, dar um jeito de corrigir essa formação de gelo. Tá? E aí nós fazemos, lembrando aí, vou enfatizar os mecânicos que estão nos ouvindo aí, eu não vou usar de termos técnicos, tá? Quais são os equipamentos, o nome específico de cada equipamento. Mas vamos lá. Em síntese, a aeronave deve ter um sistema de detecção para detectar a presença de gelo ou formação de gelo. Aí eu faço uma pergunta. Presta atenção que essas perguntas serão, se bem formuladas, nós chegamos à conclusão delas ou para apontamento de responsabilidade e culpa. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa aeronave, o voo IPES aí, do voo IPES 2283, tinha um sistema que detectava a formação de gelo? Tá. A questão não é saber se tinha. Duas perguntas importantes. Se tinha e se estava operando. Não adianta nada. Eu tenho equipamento, mas está inoperante. Então, são duas perguntas. Tinha o equipamento, dispositivo, mecanismo, e estava em funcionamento? Tá. Então, tinha um dispositivo que detectava a formação de gelo? Tinha um sistema de prevenção, ou seja, tinha alguma coisa que prevenia que pudesse evitar a formação de gelo? E, caso, mesmo assim, formasse gelo, teria um sistema que quebrasse gelo ou eliminasse esse gelo, que nós chamamos de sistema de degelo. Então, essa pergunta, repito, para fins jurídicos, para apontamento de responsabilidade, é, sim, muito importante. Em síntese, tinha um sistema que detectava, tinha um sistema preventivo e um sistema corretivo. Essa pergunta, senhores juristas que vão trabalhar no caso, havendo uma repercussão jurídica na esfera civil e também penal, essas perguntas, essas colocações, para mim, são, sim, colocações essenciais e essas perguntas bem respondidas levarão uma linha de investigação concluindo nos responsáveis ou possivelmente culpados. Olha só o que diz o CENIPA. O sistema de detecção, tinha sistema de detecção, de gelo foi ativado a partir do nível 130, 13 mil pés, por volta de 4 quilômetros de altura aí, por volta das 12h14. Então, vamos lá? Olha que coisa interessante. Eu perguntei se havia um sistema que pudesse detectar. O CENIPA falou que tinha esse sistema e foi acionado a partir do nível 130. Então, vamos lá? Mas olha que coisa interessante. Vários alertas relacionados a esses sistemas foram emitidos durante o voo. Presta atenção, pessoal. Ele tinha um sistema que detectava a formação de gelo e, segundo o CENIPA, foram emitidos vários alertas. E alerta, presta atenção, alertas são avisos importantes. Alerta não é apenas um aviso. Tem uma formação de gelo, uma alteração em algum sistema. Não. Alerta, como o próprio nome diz, é alerta. Quando o piloto recebe um sinal sonoro, visual de um alerta, alerta requer uma ação por parte da tripulação. Então, vamos lá? A partir desse momento que o piloto, a tripulação, piloto e copiloto, receberam esse alerta, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: qual foi a tomada de ação? O que eles fizeram para se posicionar em relação a esse alerta? Então, tinha formação de gelo? Tinha, porque eles sabiam de antemão, antes de voar, diante do boletim meteorológico. Mesmo assim, além disso, eles tiveram alerta. Aí, vamos lá.
Jurista do meu Brasil varonil, delegado, promotor, juiz que vão atuar, assistentes técnicos, peritos, que alertas foram esses e o que eles fizeram com esses alertas. Alertas, gelo. A gente vai comentar mais coisas. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: diante da formação de gelo, presta atenção que isso é importante, diante da formação de gelo, que não era leve nem moderada, era severa, eles tinham condições de voar naquele espaço aéreo? A pergunta que eu faço é o seguinte: eles tinham dispositivos, mecanismos, equipamentos que pudessem permitir voar naquela condição, talvez eliminando o gelo ou minimizando, caso não tivesse condições, aqueles equipamentos, dispositivos, se impedisse eles de voar naquela região, eles poderiam ter solicitado mudança de rota, alterando horizontalmente para a esquerda, desvio, ou uma alteração vertical descendo, por exemplo. Repito, a aeronave era equipada com equipamentos que permitissem o voo naquela região ou não, e o piloto deveria ter voado em outras condições. Boa pergunta. Continuando. O sistema antigelo, então tinha um sistema de de-ice, de gelo, tinha um sistema. Foi acionado pela tripulação. Então, não só tinha como foi acionado durante a subida e permaneceu ligado durante o voo. Então, eles tinham um sistema que detectava, tinha um sistema também de antigelo e foi acionado. O sistema de antigelo foi acionado pela tripulação. Então, tinha e foi acionado. Por sua vez, não acredito nisso, hein? Por sua vez, o sistema de degelo, airframe, de ice, foi ligado e desligado repetidas vezes. Aqui eu fico preocupado e isso aqui pode transformar em pergunta. Eles tinham um sistema de antigelo, né, que foi chamado aqui de antigelo mesmo, nível 2. Ele foi acionado, mas diz aqui a mensagem do CENIPA que foi ligado e desligado repetidas vezes. Nós temos uma noção de que houve um equipamento que pudesse eliminar a formação de gelo, mas que não teve uma operação contínua. E essa ligado e desligado repetidas vezes. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: ligado e desligado repetidas vezes. Dá-se uma noção, isso precisa ser melhor investigado, de uma inoperância intermitente. Não sei se foi voluntário ou se foi problema do equipamento. As autoridades investigativas vão nos dar essa informação. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: se ele funcionou e não funcionou, teve um funcionamento intermitente, esse tipo de operação intermitente poderia ter comprometido a segurança de voo? Lembra que eu falei nisso? Não adianta saber se tinha equipamento dispositivo. Mais importante do que saber se tinha equipamento dispositivo é saber se o equipamento estava operando. Essa é a pergunta muito, muito interessante. Repito, esse funcionamento intermitente comprometeu a segurança do voo? Eles tinham outras alternativas para prevenir, evitar esse acidente? E aí, agora, outro detalhe. Então, vamos lá? Foram registrados também alertas cruise speed, low, baixa velocidade. Espera um pouquinho só. Foram registrados alertas. Aqui é complicado. Então, vamos lá? Nós vimos lá anteriormente que quando há formação de gelo, na formação de gelo, o bordo de ataque, a própria asa, tem um formato deformado, comprometendo o escoamento do ar, compromete a sustentação. Por quê? Quando nós temos uma deformação, o ar não escoando regularmente, há perda de velocidade. Olha só, pessoal, esse aqui é muito importante.
perda de velocidade. E toda a aeronave tem uma velocidade a ser realizada, que é feito um cálculo, considerando vários parâmetros, peso da aeronave, considerando peso, o número de passageiros, carga, combustível, a densidade do ar, a pressão, várias coisas. Então, o piloto calcula. E se a aeronave ela voa perto dessa velocidade mínima ou abaixo, ela cai. Ela perde o lift que nós falamos, ela perde a sustentação e cai. Pelas imagens que nós vimos, quando a aeronave cai na vertical, percebe que a aeronave não teve um deslocamento horizontal, onde o piloto tentou fazer um pouso de emergência. Não, a aeronave ela cai na vertical num parafuso chato. Isto, as autoridades vão nos dizer, através da investigação, que a aeronave chegou a uma velocidade abaixo da qual ela não podia mais progredir num deslocamento horizontal. E ela caiu na vertical. Mas olha só, essa velocidade, ela não caiu de repente. Ela veio reduzindo. Então, a formação de gelo, eu estou colocando aqui tudo em questão de hipóteses. As autoridades investigativas vão nos trazer essas informações. Então, a aeronave veio voando, entrou na formação de gelo e ela teve as superfícies das asas irregular, houve perda de velocidade, mas essa perda de velocidade não foi abrupta. Tá? Segundo a informação do CENIPA, foram registrados também alertas. Então, não foi um alerta. Olha, a velocidade está baixando. Olha, a velocidade está sendo reduzida. Olha, a velocidade vai chegar a tal ponto que não terá mais condições de manter o voo. Baixa velocidade de cruzeiro. E nós perguntamos o seguinte, quais foram, quanto tempo ocorreu essa indicação? Não é uma indicação, pessoal, é mais do que uma indicação, é alerta. O que o piloto, ou os pilotos, a tripulação técnica, fez com essas informações? Isso que é muito importante. E aí, posteriormente, depois dessa primeira informação aqui, desses alertas, posteriormente, alerta de grade de performance degradada. Espera aí, pessoal. Espera um pouquinho. Depois dos alertas da redução da velocidade, teve um alerta que, segundo nós entendemos, que comprometeu por completo a segurança da aeronave. A aeronave chegou num determinado ponto que não tinha mais condições de manter um voo horizontal devido à queda de velocidade e à perda da sustentação. Tá? E foi um alerta. Então, vamos lá? Esses alertas, quais foram as tomadas de decisões, o que eles fizeram em posse desses alertas? Alerta de velocidade. Eu conversei ontem com um mecânico, nós discutimos um mecânico de voo, não é mecânico de solo, não, mecânico de voo, e ele falou que na aeronave que ele voa, ele é o responsável por checar tudo isso durante o voo, formação de gelo, ele tem essas informações e repassa para os pilotos e tem ali uma coordenação muito interessante. Ele falou que esse último alerta, esses dois últimos alertas da velocidade, redução da velocidade e esse da performance aí, ele falou que é crítico, muito crítico mesmo. Mas vamos lá. E aí nós vamos falar um pouquinho a diferença entre investigação técnica e investigação judicial. A investigação técnica, aquela realizada pelo CENIPA, com a finalidade de apurar fatores contribuintes, não apura causas. Tá? Não apura causas. A investigação judicial aponta causas, aponta também responsáveis e culpados. Então, vamos lá. Uma investigação técnica vai falar que a aeronave caiu porque perdeu a sustentação devido à formação de gelo. Pronto, ela vai falar isso.
Quais foram os fatores que contribuíram para esse acidente? Os fatores que contribuíram foi formação de gelo, não tomada de decisão dos pilotos e assim por diante. A investigação técnica não vai apurar causa e nem quem deu causa. Não vai falar se foi o Dove, se foi o mecânico, se foi o diretor de operações, se foi o diretor de segurança de voo. Não vai falar. Vai falar os fatores que contribuíram para que o avião caísse. Quais foram os fatores? Os fatores foram esses. Tá? Formação de gelo, queda de alerta de formação de gelo, severo, queda, redução de velocidade e assim por diante. A investigação judicial, ela tem por finalidade, que para mim eu acho o ponto mais importante entre a diferença da investigação técnica e da judicial. E aí precisa de peritos, pessoas que conheçam muito bem direito e pessoas que conhecem muito bem a mecânica do voo. Ele vai ter que estabelecer o nexo causal entre a conduta do piloto e ou dos profissionais envolvidos e o resultado acidente. Então, a aeronave caiu. Caiu devido às condições meteorológicas adversas? Não. Pode, vou colocar na situação de hipótese. Pode ser que não foi o gelo que derrubou a aeronave. O que derrubou, hipótese, o professor Calazans não acusa. O que fez com que a aeronave caísse não foi a formação de gelo. Foi o fato da aeronave ter entrado numa formação de gelo sem os mecanismos necessários para evitar ou corrigir a formação de gelo. Então, muitas vezes, isso vai ser analisado pelas autoridades judiciais. Aqui não é mais CENIPA, não é investigação técnica. Já estou saindo da investigação técnica e estou entrando na área da investigação judicial, onde se apura culpados e responsabilidade, com uma metodologia diferente da investigação técnica. A abordagem é diferente e o método é bem diferente. E aqui o ponto alto é estabelecer nexo causal. O que derrubou o avião foi o gelo? Não foi. Pode não ter sido o gelo. Pode ter sido a imprudência dos profissionais envolvidos em ingressar em uma área de formação de gelo severo e não ter condições de impedir as consequências de um voo nessa área. Então, a investigação judicial ela tem por finalidade estabelecer o nexo causal. Houve relação de causalidade entre a conduta dos profissionais envolvidos e o resultado do acidente? Se houve nexo causal e se houve culpa ou dolo, haverá responsabilidade, inclusive penal ou até mesmo administrativa. Essa parte é que eu considero um show de investigação. Aí sim que nós falamos sobre CSI da aviação. Então, fatores contribuintes. Fatores que contribuintes. O gelo pode não ser a causa. A causa pode ser a conduta de ingressar no espaço aéreo em condições meteorológicas adversas, sem equipamentos necessários para voar naquela região. Então, o fator contribuinte. Gelo contribuiu, mas não foi a causa. Repito, o grande problema, quando se pega... Às vezes a pessoa pergunta, Calazans, podemos trabalhar com o relatório do CENIPA para trabalhar na apuração de responsabilidade? Eu falo muito cuidado, porque eu preciso saber o que é causa. E nem sempre um profissional da área jurídica, sem conhecer detalhes mecânicos da aviação, vai conseguir traduzir o que é fator contribuinte para a causa. Esse aqui é o ponto alto para quem quer ser perito. Então, investigação judicial, responsabilidade civil e também a responsabilidade penal. Nós temos civil, falamos em indenização, tem uma conta que você paga aí, em termos de danos materiais e morais. 62 pessoas foram vítimas fatais. Então, nós temos indenização moral e material. Temos um equipamento, uma aeronave que se perdeu e muitas coisas aí. Então, a investigação judicial tem por finalidade buscar essas duas responsabilidades. Quem são os responsáveis e quem são os culpados? O CENIPA não vai falar isso e nem deve. Não é o serviço dele, não é a sua abordagem.
Mas nós estamos falando aí, já temos visto que houve já a formação de uma associação, tudo certo. Mas eu repito, a associação que queira buscar responsabilidade, se não trabalhar com uma concepção do CSI da aviação, uma concepção de investigação judicial, não vai chegar a essa conclusão. Inclusive, no Brasil, muitos acidentes não têm o desfecho jurídico por causa dessa investigação judicial que foi deficiente e ineficaz devido à falta de perícia judicial. Eu tenho que bater nessa tecla aqui. Tá? E aí, vamos lá, então, falando um pouquinho sobre a entrevista. Nós vimos, nesse mês de agosto de 2025, na primeira semana, principalmente, muitos profissionais dando entrevistas. Mecânicos, pilotos e outros profissionais. Alguns dando entrevista de uma forma camuflada, com voz de pato, vendo sua penumbra, e outros até mesmo de cara limpa ali. Eu repito. Tem interesse? Tem necessidade da entrevista? Para mim, em alguns casos que eu vi ali, foram mais denúncias do que entrevista. Eu quero só dizer o seguinte, quem deu essas entrevistas, as pessoas que deram essa entrevista, talvez não tenham noção da repercussão jurídica que ela provocou. Um bom promotor, advogado, juiz, delegado, vendo aquelas entrevistas, que eu acho que aquelas entrevistas alimentaram todo o sistema jurídico. É verdade mesmo que vocês falaram? Eu vou repetir. É verdade mesmo que vocês falaram? Porque se que vocês falaram, tudo aquilo que foi falado for verdade, uma investigação judicial está muito bem alimentada de informações que possam traduzir, resumir, reduzir em responsabilidade penal e administrativa. Sou jurista, não sou delegado, promotor nem juiz, nem advogado eu sou, mas se eu fosse um desses juristas, talvez um assistente técnico, um perito, envolvido nessa causa, eu diria que ficou fácil, hein? Ficou fácil, não para apontar o culpado ou o responsável, mas ficou fácil montar uma linha de investigação que pudesse chegar nesses investigados. Se eu fosse um dos juristas envolvidos, eu iria me valer dessas informações que estão aí na mídia, que compromete muita coisa, compromete segurança, compromete operação, canibalismo, umas coisas aí que eu fiquei assustado e, repito, não sou contra a entrevista, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, as pessoas que deram entrevista têm noção do que falaram e da consequência jurídica? Eu creio que não. Investigação judicial, quais são os responsáveis? Quais são os profissionais? Professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta, quem são os profissionais? Repito, são todos os profissionais, caso essas entrevistas, caso essas informações dadas nas entrevistas se verifiquem na realidade, então nós temos ali vários profissionais envolvidos. Quem são os profissionais envolvidos? Quero dizer o seguinte, se essas informações passadas na entrevista se verificarem, não houve acidente, houve crime, se for verdade. E aí nós temos também vários profissionais envolvidos. Eu estou falando vários profissionais envolvidos, não estou falando profissionais culpados e nem responsáveis, envolvidos. Então, os profissionais envolvidos, quais são? Aqueles que poderiam ter impedido esse voo. Será que o mecânico, vamos supor, um dispositivo estava inoperante? O mecânico sabia disso e tinha poder para impedir esse voo? O despachante operacional de voo, ele sabia disso e tinha condições de impedir esse voo? Um diretor de operações, um diretor de segurança, ou até mesmo um piloto. Quem, na cadeia de profissionais, quem sabia, não é só sabia e tinha condições de impedir o voo. Foi relatado, foi reportado, foi comunicado. Então, vamos lá. Se eu sou profissional
responsável pela liberação desse voo, sabia das deficiências, eu sabia das deficiências, e não fiz nada para impedir, lê do engano que você vai sair inocente nessa jogada. E aí cabe aos peritos que vão trabalhar no caso, os assistentes técnicos, saber, repito, toda a mecânica do voo, toda a dinâmica do voo e saber como o avião estava operando, se ele tinha algum equipamento inoperante e se tinha alguns profissionais que tinham ciência dessa inoperância e não fez nada. A conduta desses profissionais, caso se verifique isso que eu estou falando, vai ter uma repercussão jurídica interessante. E aí, caminhando para o final, nós fazemos a seguinte pergunta. Esse acidente, ele foi previsto e era evitável? Essa pergunta aqui é fenomenal. Ele foi previsível? Vamos lá. Diante das informações que os pilotos tiveram e todos os profissionais envolvidos, era previsível esse acidente? Formação de gelo. Operância ou inoperância dos equipamentos. Era previsível a ocorrência desse acidente? Eles puderam, diante das informações que eles tinham, diante dos recursos disponíveis, era previsível a ocorrência desse acidente? E outra, era evitável? Essas duas coisas têm que concorrer juntas. E a investigação judicial vai levar em consideração isso aí. Então, o perito aeronáutico que for trabalhar nesse caso, ou assistente, tem que trabalhar com uma linha de investigação, um quebra-cabeça, e mostrar para o jurista, promotor, juiz, delegado, seja lá quem for, mostrar, ó, esse acidente não era imprevisível, ele foi previsível. Ele era evitável. Então, eles não quiseram, uma vez previsto, eles não quiseram evitar. Lembrando que eu não estou afirmando isso, eu estou colocando na linha das hipóteses, linha de investigação. Eu estou colocando aqui como pergunta. Professor Calazans não acusa, professor Calazans pergunta. Essa pergunta bem feita terão as respostas certas para chegar aos culpados e responsáveis. E você pode, diante do que eu disse aqui, você pode chegar a conclusão se era previsível e evitável. E aí, duas coisas importantes também, o Flight Data Record e o Cockpit Voice Record. Então, nós temos a caixa preta, que eu vou, aqui de uma forma bem sintética, ela mede 2 parâmetros. Um dos parâmetros são o funcionamento dos equipamentos, velocímetro, o climb, né, o variômetro, e muitos outros, todos os dispositivos. Então, essa caixa preta vai fazer um registro do funcionamento de todos os equipamentos, todos os instrumentos. Então, velocidade, redução de velocidade e muitos outros. E aí é feito, né, um quebra-cabeça e consegue saber o que funcionou, quanto tempo deixou de funcionar, por quanto tempo antes, o horário. Então, você vai conseguir saber se o piloto realmente tinha a redução de velocidade, tinha informação de giro, quanto tempo antes e qual foi a tomada de decisão que ele teve e assim por diante. Outro ponto importante, que é o voice record, é aquele que grava a voz. Isso aqui vai ser de uma importância. Essas informações que o CENIPA passou por intermédio da nota à imprensa, essas informações não vão fazer com que a gente chegue a uma conclusão. O professor Calazans não vai concluir com esses 4 pontos. São muitas variáveis que vão entrar em questão. Outra muito importante é a conversa entre os pilotos. O que eles falaram entre si? Faz isso, faz aquilo, o que eles se comunicaram. Isso vai ter uma importância, tá, muito interessante, até mesmo o que eles falaram para os controladores de voo. Então, essas 4 informações do CENIPA, eu seria leviano em falar aqui, apontar para uma conclusão. Não aponto a conclusão, mas eu aponto uma linha de investigação. Tá bom? E eles declararam emergência? Será que eles entraram em emergência? Quanto tempo antes? Formação de gelo, nível 130, seja lá qual for o nível que vai ser bem destacado nas investigações. O piloto
às vezes, não tinha dispositivo para evitar a formação de gelo. Mas ele poderia ter solicitado desvio pela esquerda e pela direita, ou até mesmo abaixar para um nível inferior. Tá? Então, essas duas coisas, para mim, esses dois pontos são, além dos outros que nós falamos, são, sim, muito importantes. O que o piloto fez com as informações? Houve formação de gelo severo, houve formação de decréscimo, redução de velocidade, e o piloto poderia ter também ter solicitado, caso esses equipamentos não funcionassem, caso os equipamentos não fossem suficientes para evitar ou eliminar a formação de gelo, o piloto poderia ter solicitado a formação de gelo. E a pergunta que nós fazemos é: isso foi feito ou não? Não sei. Vamos ver. E aí a pergunta: pilotos tinham ciência das condições e operacionalidade do avião? Essa pergunta é fenomenal. Não só os pilotos, outros profissionais. DOV, mecânico, diretor de operação, diretor de segurança. Quais são os profissionais envolvidos? E se eles tinham ciência? Se eles tinham ciência e não fizeram nada, é uma pergunta interessante aí para responder, que pode resultar em responsabilidades. E aí a pergunta é esta: previsível e evitável. Porque se foi previsível, espera um pouquinho, e era evitável, juridicamente, isso não é acidente. Acidente real, ou verdadeiro, ou puro, nós falamos que o acidente puro, real, ou verdadeiro, é quando ninguém contribuiu para aquele acidente. Então, não haverá responsabilidade. Ninguém teve culpa. É possível que isso aconteça. Às vezes, um acidente ocorre porque não houve previsibilidade e nem inevitabilidade. Então, é possível. Não havendo previsibilidade e não podendo ser evitável, ninguém tem culpa. É possível que isso ocorra quando não tenha culpa e nem dolo. Não havendo nem culpa e nem dolo, não há responsabilidade. Então, a pergunta que nós fazemos é esta. E assim nós terminamos a aula de hoje, tá bom? E vamos ver o desfecho quando foram concluídas as investigações pelo CENIPA. Lembrando que nós temos mais vídeos sobre esse caso no nosso canal do YouTube, sobre o VoiPest, temos mais 2 vídeos falando sobre esse assunto, e vamos fazer outro quando sair o relatório final do CENIPA. Você pode se inscrever no nosso site, ativar o sininho para receber mais informações, mais conteúdo sobre esse acidente e outros acidentes. A sua atitude define a sua altitude. Voo alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre. Um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.